para vocês participarem da OBI. Estou querendo que vocês, de alguma forma aí, né? Muito bem. Então, estamos gravando. Boa tarde a todos e todas. Eu vou simplesmente, nesse início aqui, né, reforçar o convite, né, de participação de vocês na OBI, né? Os alunos do IF estão participando, vão participar, né, já estão inscritos aí vários alunos já na modalidade de programação, né, que é para o ensino médio. Nós ainda não conseguimos avançar numa linguagem que permita quem está fazendo esse curso, a princípio, participar, porque o curso de algoritmos com Portugal Studio, o Portugal Studio não é uma linguagem aceita, né? É considerado uma metalinguagem, é uma linguagem específica para ensino de programação. Então não é aceito na competição da Olimpíada Brasileira de Informática. Mas o pessoal do ensino fundamental pode participar, né, da modalidade de iniciação. Eu não sei se vocês chegaram, tem interesse, se conversaram com os professores, porque eu gostaria que vocês fizessem um cadastro da escola de vocês, né? Porque se eu cadastrar vocês como competidores do IF, né, os alunos do ensino fundamental, isso não vejo assim, muito sentido. Então, por isso que eu falei para vocês entrarem em contato com algum professor, comentar sobre a Olimpíada, talvez ele se interesse e inscreva a escola, né? Então, eu estou aqui, como eu já disse, reforçando esse convite, né, para que vocês divulguem isso nas escolas de vocês, escolas de ensino fundamental, para participar aí da OBI, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, né, alguma coisa aí sobre o curso ou sobre a OBI, fiquem à vontade aí, né? O que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso. Nenhuma pergunta? Osvaldo, Pois não. na minha escola não tem nada relacionado à informática, assim, então você acha que tem algum jeito de... Olha, geralmente são os professores assim de matemática, os professores, né, da área de exatas, né, que geralmente são colaboradores, né? Eu, em algumas edições passadas da OBI, eu inscrevi as escolas, eu fui como se fosse o coordenador local e cadastrei colaboradores. Aí eu fazia as inscrições dos alunos, né? Foi mais ou menos isso que eu propus de novo agora com aquele formulário. Ou seja, o professor só precisa preencher aquele formulário com os dados da escola, que eu faço o cadastramento, cadastro os alunos, oriento os alunos, certo? Agora, se de tudo os alunos não se interessarem, e caso vocês se interessem, eu vou cadastrar vocês também, né? Como estudantes do IF, vamos dizer assim, né? Competidores do IF. Não necessariamente um estudante, nem o IF tem ensino fundamental, né? Mas dentro do projeto de programação, como eu sou o coordenador, o responsável pela OBI aqui, não há problema nenhum também em cadastrar vocês em nome do IF. Não é assim o ideal, né? Mas é possível sim, né? Dentro do projeto de programação. Não sei se vocês já viram lá como são as provas, eu deixei o link, os exemplos, né? São programas de lógica, né? Que não necessariamente precisa você escrever um algoritmo, né? Você vai ali usar uma técnica, tem um livro, inclusive, também que eu divulguei, são algumas técnicas que existem para a solução desses problemas, mas não é necessariamente aí um algoritmo, ok? Agora, os alunos do IF mesmo, né, do primeiro ano aí, que já tiverem algum contato com alguma outra linguagem, né, o Python,
ou Java, JavaScript, ou mesmo linguagem C, se quiserem, nós temos um grupo aí de estudo, né, que está preparando para a UBI. Com um pouco de dedicação, eu acredito que consiga, talvez, acompanhar, né, também. Então, nossos alunos aí, Cristiane, Miguel, né, se tiverem interesse, a gente pode tentar, né, inserir vocês aí nessa turma. E a linguagem C, o JavaScript, é muito parecido, né, com o Portugal Studio. Então, é muito simples. Acredito que vocês não vão ter muita dificuldade, não. Deixa eu colocar de novo o link aqui, para vocês verem. Inclusive, tem alguns cursos, né, na plataforma Saci, lá da OBI. Essa plataforma, então, ela introduz algumas linguagens, né? Então, se vocês tiverem interesse, né, o Miguel, como eu disse, qualquer aluno do IF, né, que quiser, pode tentar ver esse curso. Eu aconselho vocês o curso de JavaScript, né, porque o de Python que tem lá, ele usa um pouco de programação em blocos, não é muito o objetivo da OBI, mas o JavaScript é bem parecido com o Portugal Studio, é muito parecido com a linguagem C, que vocês vão aprender aí no outro módulo. Ok? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Ok. Então tá. Um abraço a todos, uma boa aula para vocês, tá? Obrigado, Oswaldo. Até mais. Obrigada. Alô, Obrigada, Luiz. Oswaldo. Obrigado. Um abraço para todos. Vou começar aqui. Vou fazer a apresentação aqui dos slides. Vou aparecer. Tá aparecendo aí? Parece que não. Agora tá. Ok. Tá aparecendo agora? Sim. Tá. Ok. Então, aqui hoje a gente está, né, na monitoria de terça-feira, nossa aula 7, para a introdução, né, daquela estrutura de repetição que a gente estudou na semana passada sobre, né, a estrutura de repetição enquanto faça. Só que na semana passada a gente viu ela no algoritmo puro, né? Hoje a gente vai ver ela já no Portugal Studio, né, com as suas alterações, né, do algoritmo puro para o Portugal Studio. Então, a expectativa de hoje é compreender o uso da estrutura de repetição enquanto faça no Portugal Studio, compreender o uso das bibliotecas do Portugal Studio, né? No caso, a gente vai falar hoje da biblioteca matemática, né? Que mais lá no final da nossa aula a gente vai falar. E compreender como usar e enviar algoritmos no Portugal Studio, no laboratório virtual de programação. Ali, esqueci de colocar de programação. Até vou falar aqui que o Oswaldo gravou um vídeo, né, de como fazer enviar os arquivos do Portugal Studio lá nesse laboratório para ser avaliado, ensinou como que avalia lá para ele avaliar automaticamente os seus algoritmos, e já está disponível esse vídeo lá na sala virtual do curso, tá? Lá na página inicial do curso. Mas aqui no finalzinho também a gente vai dar uma passada rápida só para, se tiver alguma dúvida, vocês tirarem essa dúvida por aqui mesmo. Então, a agenda de hoje é apresentar a estrutura de repetição enquanto faço no Portugal Studio, aprender suas funcionalidades, apresentar a biblioteca matemática, resolver itens de exemplo, né? Vai ser aqueles mesmos exemplos que eu dei na semana passada, só que em vez de ser no algoritmo puro, vai ser no Portugal Studio, né? Apresentar o laboratório virtual de programação e tirar dúvidas sobre a utilização, né, nessa estrutura no Portugal Studio, quanto, né, lá no laboratório virtual de programação, na matéria ou curso.
Então, eu continuei, né, decidi continuar com os mesmos slides da semana passada, só que mudando, né, as alterações diante do Portugal Studio, né. Então, eu vou dar uma passada rapidona aqui, uma passada rápida daquilo que a gente já viu na semana passada, né, que a estrutura de repetição enquanto faça permite que uma sequência de comandos seja executada repetidamente, enquanto uma determinada condição for verdadeira. Então, a gente tem, né, a estrutura de repetição, onde se a condição for verdadeira, ele vai executar quantas vezes eu pedir aqueles comandos que estão lá dentro, né? No caso, a gente já viu da variável contadora, né, que seria a nossa variável inteiro i, que vai sempre começar com 1, e vai até o número de vezes que a gente quer executar esses comandos, né? A gente vai passar por isso aqui mais para frente. Então, aqui, ó, vou pegar a caneta aqui para vocês verem. Então, enquanto a condição for verdadeira, eu quero que ele faça uma sequência de comandos Ô, e ele vai Luiz, verificar. Oi. eu acho que o seu slide travou, não sei se é só para mim. Tá no primeiro ainda, você já passou ou você ainda tá nele? Eu já passei. Eu vou parar de Pra mim apresentar aí. travou também. Calma aí, então. Pra mim também. Pra mim passou agora. Voltou? Pra Sim. mim voltou. Ok. Quando acontecer isso aí, vocês avisam, tá? Porque não vai ficar lá atrás. Obrigado aí quem falou. Então, enquanto uma condição que estiver aqui dentro, né, da declaração da minha estrutura de repetição, enquanto ela for verdadeira, ele vai executar todos os comandos, né, a sequência de comandos que estão dentro da estrutura de repetição. Como que eu sei que está dentro? Que ela tem um espaço aqui, ó, ela está para dentro da estrutura enquanto, né, da estrutura de repetição. E eu sei que ela está dentro porque ela também está antes do fim do enquanto. Então, tudo que estiver antes, entre o enquanto e o fim do enquanto, são todos os comandos da estrutura de repetição. Eu dou ênfase nesse espaço que fica aqui, olha. A linha, né, que a gente começa a escrever é aqui. Eu dou um espaço nesses comandos, então eu começo a escrever todos os comandos, a sequência de comandos por aqui, ó, para ele entender mais facilmente, né, que aqui é a sequência dos comandos, ok? Então, aqui no fluxograma a gente tem a condição e todas as sequências de comandos, que se for verdadeira, vai executar isso aqui quantas vezes eu falar na minha condição, né? Então, aqui, a minha condição, se for verdadeira, eu vou executar sequências de comandos, volta para o início para testar. Se for verdadeira a condição de novo, faz o mesmo processo na sequência de comandos, volta. E quando essa condição, né, se tornar falsa, né, em questão daquele incremento da nossa variável contadora que a gente já viu, né, vou mostrar novamente. E quando a gente for contando, né, uma vez, duas vezes, que isso aqui, essa sequência de comandos foi executada, quando essa condição, então, se tornar falso, ela vai lá para o final, na minha estrutura de repetição. Então, um exemplo de um trecho de algoritmo é o i, né, a minha variável contadora, recebendo 1. Por que ele recebe 1? Porque é a primeira vez que ele vai executar. Então, ele tem que entrar aqui na estrutura de repetição como 1, porque é a primeira vez que ele entrou, ok? Então, eu já declarei o meu enquanto e o meu fim do enquanto, né, para não esquecer. Coloquei a minha condição, que é o i, para até a minha condição é i menor ou igual a 3, faça. Então, enquanto o i for menor ou igual a 3, ele vai escrever, vai executar todos esses comandos aqui, ó. Por que eu sei que é os dois comandos? Luiz, tá travado de novo o slide. Vixe. Hoje tá difícil, então. Tá. Agora voltou. Ok. Então, eu estava falando aqui que o i foi declarado como 1, né? Foi atribuído 1 à minha variável contadora. Então, enquanto o meu i for menor ou igual a 3, eu quero que ele faça. Faça o quê? Esses dois comandos que estão aqui dentro. Como que eu sei que eles estão aqui dentro? Porque eles estão entre o enquanto e o fim do enquanto. No Portugal Studio, a gente vai ver que não tem o fim do enquanto e nem o faça, né? Mas eu vou explicar isso mais para frente ali. Então, quando a gente tem o fim do enquanto, a gente sabe onde acaba. Mas quando a gente não sabe, esses comandos aqui vão ser misturados com os outros que vão estar aqui por fora, né? Da estrutura de repetição. Então, eu falo que a gente dando um espaço aqui nos comandos que estão dentro do enquanto, para ele ficar dentro aqui, ó, para dentro da minha estrutura de repetição, a gente consegue diferenciar aqueles comandos que estão dentro da estrutura e aqueles que estão fora. Porque os que estão fora vão ficar na mesma coluna aqui que a gente vai escrever normal, né? E os que estão dentro vão estar com espaço para dentro, né? Vão estar aqui mais para dentro da minha estrutura de repetição,
Aí, assim, com esse espaço, a gente consegue diferenciar o que está dentro e o que está fora. Fluxograma, né? Começando uma variável com 1, né? E enquanto o i for menor ou igual a 3, ele vai escrever o valor de i e vai somar 1, né? A minha variável contadora. Então, vai ser i é igual a i vai receber i mais 1. Então, de 1 vai para 2. Então, vai executar a segunda vez. Então, vamos fazer aqui no fluxograma para você entender melhor. O i recebe 1, lá no começo, que é a minha variável contadora, sempre começa com 1, para ela entrar pela primeira vez na minha estrutura de repetição. A condição da minha estrutura de repetição é para i menor ou igual a 3. Se for verdadeiro, vai executar todos aqueles comandos que estão aqui, que no caso é para escrever o valor de i. Então, ele vai escrever o valor de i como 1, que é a primeira vez que ele está entrando, e i vale 1. E vai incrementar 1 essa variável, vai voltar lá para o início para testar. Então, de 1 foi para 2, que eu incrementei 1. Então, foi 2. 2 é menor ou igual a 3? Vai executar todos os comandos de novo e incrementar mais 1. Vai para 3. Volta para testar de novo. 3 é menor ou igual a 3? Então, executa todos os comandos de novo e incrementa mais 1. 4 agora subiu como 4. Então, 4 é menor ou igual a 3? Não, se tornou falso. Então, ele executou 3 vezes, né, que foi menor ou igual a 3, então até 3. Então, ele executou 3 vezes certinho e se tornou falso com 4, com igual a 4. Então, como ele se tornou falso, foi para o final. Eu ressalto de novo que possui exercícios, né, sobre estrutura de repetição lá na apostila, para vocês entenderem essa matéria melhor, porque ela é uma matéria assim, um pouco mais difícil, né, de se guardar todas o incremento, né? Vocês viram que na última aula eu até esqueci 2 vezes de colocar o incremento, mas a gente tem que colocar. Então, para fixar isso, voltam lá na apostila e revisem lá aqueles exercícios que já estão resolvidos e explicados, né, para vocês entenderem melhor. Eu passei o slide, travou ou passou também? Ainda não passou, não. Travou. Travou. Tá difícil hoje. Passou. Então, o exemplo anterior no Portugal. Vamos resolver aquele exemplo lá que eu acabei de falar, só que no Portugal. Eu fiz lá no Portugal, tirei uma print e coloquei aqui para a gente ver. Ó. Então, dentro da função início, eu escrevi o meu programa, né, meu algoritmo, que vai fazer a mesma coisa do último slide que a gente viu lá. Então, eu escrevi aquele último slide aqui no Portugal. Declarei minha variável inteiro, contador aí, atribuí um AI. Por que um AI? Porque ela vai entrar no enquanto na primeira vez, então tem que começar com 1. Então, atribuir fora do enquanto 1 a variável i. Declarei a minha estrutura de repetição enquanto. Aí aqui a gente ressalta, ó, aqui no enquanto do Portugal Studio, a gente não tem o comando faça, ok? Então vai ser só enquanto e a condição, diferente no algoritmo. No algoritmo a gente tem enquanto, condição, faça e fim do enquanto, que é a estrutura básica da estrutura de repetição, só que no algoritmo. No Portugal Studio, a gente vai ter que fazer algumas transformações. Então, do algoritmo para passar para o Portugal, a gente vai tirar, então, o comando faça, que fica depois aqui da minha condição, e vou tirar o fim do enquanto, do mesmo jeito que a gente tira o fim do se, né, o fim da estrutura condicional. Então, a gente tira o comando faça e tira o comando fim do enquanto. Aqui no Portugal Studio, dá para ver que a gente começa aqui no programa, ó, como eu já falei, as chaves abrem, então eu estou abrindo o programa, estou começando o programa, e essas chaves aqui fecham o programa. Então, ele inicia o programa aqui e fim do programa aqui. A mesma coisa aqui, ó, uma chave aberta. Então, ele está iniciando o comando, a função início. E nessa chave fechada aqui, ó, está terminando, né, como se fosse o fim da função início, ok? Então, a mesma coisa para o comando enquanto. Isso também serve para a estrutura condicional, só que a gente não entrou muito nessas chaves. Então, aqui no enquanto, para ficar mais organizado no Portugal Studio, né, então eu pego aqui, ó, solto uma linha, abro as chaves aqui para iniciar o meu comando enquanto, a minha estrutura enquanto. Então, inicio, então, esse comando, essa chave aqui é como se fosse o início do algoritmo, né? Como se fosse também essas chaves aqui, a mesma coisa, né? Início e fim. Então, essa aqui que está abrindo depois do enquanto, está iniciando a minha estrutura de repetição enquanto, e essa que está aqui fechando, está
finalizando, né, a minha estrutura de repetição. Então, essas chaves aqui é como se fosse o início do enquanto, e essas chaves fechando aqui é como se fosse o fim do enquanto. Por isso, por essa razão, a gente não usa o fim do enquanto, né, e bem como o fim do si no Portugal Studio. A gente não usa, porque as chaves já têm esse papel, né, de iniciar uma determinada estrutura e finalizar outra estrutura, ok? Então, se eu tirar essas chaves aqui, vai funcionar? Às vezes funciona alguns comandos, né, que se você colocar aqui, ó, tirar essas chaves e escrever aqui na mesma coluna, eu acho que ele vai executar só o primeiro comando, entendeu? Por isso que é bom a gente dar esse espaço, ó, esse espaço que eu dei aqui, está dentro da minha estrutura enquanto, dentro das chaves. Por que dentro das chaves? Então, aqui inicia a minha estrutura de repetição e aqui finaliza a minha estrutura de repetição. Então, todos esses comandos que estão entre o início e o fim da estrutura de repetição, ele vai executar. Quantas vezes? 3 vezes, que é a minha condição. Ok? Para o i menor ou igual a 3. Então, vamos ver aqui as diferenças. Olha, sem 2 pontos na declaração de variáveis. Então, aqui, esses pontos que estão aqui do lado, são as diferenças, né, do algoritmo puro para o Portugal Studio em relação à estrutura de repetição. Então, eu já tirei aqui sem 2 pontos na declaração de variáveis. O que seria isso? No algoritmo, a gente tem que colocar aqui 2 pontos, ó, inteiro, 2 pontos, e as variáveis. No Portugal Studio, a gente tem que tirar esses 2 pontos, ok? Então, eu já tirei. O sinal de atribuição muda. O sinal de atribuição no algoritmo é aquela setinha para a esquerda. Então, eu já mudei aqui, como eu estou no Portugal Studio, da setinha para a esquerda para o sinal de igual, né, que é a atribuição. E também outra mudança que eu tive que fazer aqui é na estrutura de repetição. Então, ela fica sem o comando faça, né, que a gente coloca no algoritmo. Então, aqui no Portugal Studio, a gente tira esse comando faça e é acrescentado as chaves início e fim, né? Então, a gente fica sem o faça e sem o fim do enquanto, ok? E o faça e o fim do enquanto, né, que é o início e fim da minha estrutura de repetição, é apresentado pelas chaves, né? Então, aqui essas chaves que eu estou abrindo aqui depois do enquanto é o início da minha estrutura de repetição e ela fechando aqui embaixo de novo é o fim da minha estrutura de repetição enquanto. Então, tudo que está aqui dentro vai ser executado quantas vezes a condição for verdadeira. Então, a saída desse programa aqui, vamos ver qual vai ser. Ó. Declarei-lo como 1. 1 é menor ou igual a 3? É. Então, ele vai escrever o valor de i é igual ao valor de i. Qual que é o valor de i? É 1. Então, ele escreveu i é igual a 1. Pulou uma linha daqui para cá, ok? Executou os 3 ali porque foi rapidão, né? Que eu deixei ele bem rápido. Pulei, então, com esse comando /n aqui, dessa linha para outra, senão ia ficar tudo na mesma linha. Incrementei 1 a minha estrutura, a minha variável contadora. Oi. Você está apresentando o PowerPoint ainda? Tô trava de novo? Não sei. Voltar, então. Não, tô vendo seu mouse mexendo, travou. Tá vendo as saídas? No Portugal? Aqui, não, aqui mesmo. Sim. No PowerPoint, Okay. sim. Então, ele escreveu, né, o i igual a i, que é o valor de i na primeira entrada, que é 1. Então, i igual a 1. Pulou uma linha com o comando /n e somei 1 a minha variável contadora. Então, vai para a segunda contagem. Então, o i agora já é 2. Vai verificar, 2 é menor ou igual a 3? É. Então, vai escrever todos os comandos aqui de novo. Vai executar todos esses comandos de novo. E vai ser igual ao valor de i, que agora já é 2. Então, eu vou escrever 2 /n. Escrevo /n, pulou a outra linha e incrementou o i incrementei 1 para a terceira vez, né? Então, vai como 3. 3 é menor ou igual a 3? É, então vai executar todos esses comandos de novo. Vai escrever o valor i é igual ao valor de i, que agora é 3. Então, i é igual a 3, escreveu na minha tela. E o /n, pulou a linha. Não tem mais nada para escrever, então não pulou linha nenhuma. Né? Pulou, mas a gente não vê, porque não tem mais nada para escrever, porque vai ser falso, vai acabar. Então, pulou uma linha daqui para cá e vai somar mais 1 a minha variável contadora. Então, i é igual a i mais 1. Então, somou o que tinha na variável i mais 1. Tinha 3, foi para 4. Então, i vale 4. Então, 4 é menor ou igual a 3? Não, se tornou falso. Então, ela vai lá para o final da minha estrutura enquanto. Né? Já, como não tem mais nenhum comando depois do enquanto, então, acabou o meu programa, né, o algoritmo. Então, a saída ficou como i igual a 1, i igual a 2 e igual a 3. Então,
baseado nesse algoritmo aqui, o que que ele faz? Ele faz o quê? Ele escreve de 1 até 3. Ok? Se eu tirasse esse texto aqui, ó, i é igual, deixar só escreva aí, ele contar na minha tela 1, 2 e 3. Se eu mudasse aqui para i menor ou igual a 100, ele ia contar até 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 100. Se eu colocasse 500, ia de 1, 2, 3, 4, 5 até 500. Né? Depende muito da variável, né, da condição ser falsa. Ok? Então, esse número aqui, basicamente, é quantas vezes eu quero que executa esses comandos que estão aqui dentro. Dependendo do exercício, ele fala, né, quantas pessoas eu quero que lê, quantas vezes eu quero que lê, e quando não fala, a gente cria aquela opção, né, que a gente já viu o caractere na aula passada. E vou ver de novo aqui. Passei o slide, vamos ver se passou ou não. Passou. Ok. É o mesmo exercício da semana passada, né, mas aí a gente vai fazer do algoritmo para o Portugal Studio. Então, a pergunta é fazer um algoritmo que leia 20 números quaisquer, então ele quer que leia 20 números. Então, a minha condição, né, como a gente viu ali no último exercício, deve ser i menor ou igual a 20. Né, para ele ler 20 números, ele executar 20 vezes aquele comando, né, a minha estrutura de repetição. Ele quer que calcule e imprima a soma de todos esses números que eu ler. Então, vamos lá no Portugal Studio para executar esse exercício lá no Portugal. Deixa eu ver o chat aqui. Então, vou apresentar aqui agora Vou apresentar aqui agora, então, a tela. Só que não é aqui, não. Então, o exercício 1 fala para a gente somar 20 números inteiros e mostrar a soma no final. Então, eu declarei a minha variável x como inteiro, né? X, soma e i. O x é o número que eu vou ler, né? Os 20 números que eu vou ler, eu vou guardar em x. A variável soma é a soma, né? Eu vou somar, eu vou ir acrescentando esse número com o que eu já tinha nele, em soma, então eu vou somando e no final eu mostro o valor da soma total. E o i, que é a minha variável contadora. Então, eu já coloco aqui a contadora começando como 1, porque é a primeira vez que ela vai entrar no enquanto, então ela tem que começar como 1. Soma começa com 0. Por que que ela começa com 0? Eu falei isso na semana passada. Né? Começa com 0 porque eu não somei nada ainda. Então, ela começa com 0. Se eu não colocar, né, ela atribuindo 0 aqui no começo, ela pode começar com um valor qualquer, um valor aleatório. E isso pode fazer com que as saídas podem sair como saídas erradas, ok? Então, para garantir que saia a saída certa, vamos colocar ela aqui como 0, iniciar ela como 0, porque eu não somei nada aqui ainda. Então, ela começa com 0. Então, declaro a minha estrutura de repetição em quanto, então, i menor ou igual a 20. Começo aqui a minha chaves, né, abrindo a minha chaves. Abrindo as chaves, então, com o início do enquanto e fechando as chaves aqui depois dos comandos que estão dentro do enquanto, né, indicando o fim do enquanto. Então, dentro das chaves, eu vou escrever, digite um número inteiro, né, então, vai pedir para digitar um número inteiro. Vou ler esse x. Então, eu já li 20 números, né, que vai executar 20 vezes, então, eu já basicamente li 20 números. Então, para cada leitura do número que isso aqui for executado, eu já vou somar ele, ó. Então, soma vai receber o que já tem em soma, que na primeira vez é 0, mais x. X vai ser o número que eu li. Vamos supor que eu li 2. Então, soma vai receber 0 mais 2, 2. Vai para a soma. Então, vamos guardar o valor de soma como 2 já. Então, ok? E vamos incrementar aqui, ó, uma minha variável contadora, para ir da primeira vez para a segunda vez. Então, volta para testar. 2 é menor ou igual a 20? Vai fazer isso aqui 20 vezes. Né, lendo 20 números, e à medida que lendo, ele já vai somando aqui com o que já tinha anteriormente. Então, ele voltou com 2. 2 foi verdadeiro, porque é menor que 20. Li outro número, vamos supor que eu li 3. Então, soma já é 2. Então, soma vai receber o que tem em soma, que é 2, mais o número que eu li agora, que é 3, vai para 5. Então, soma é 5.
incrementei 1 de novo, i é igual a i mais 1, i é 2. Então, 2 mais 1, 3. Voltou como 3, ainda verdadeiro, vai 20 vezes até se tornar 21, que vai ser falsa, e vai para o final. E na terceira vez eu vou ler outro número, soma agora já é 5. Né? Então, 5 mais o outro número que eu ler, vai para a soma e assim por diante, né? Incrementando aqui, às vezes, até chegar em 20 e acabar. Quando o i for 21, vai se tornar falso. Então, ele vai para o fim do enquanto, né, que é essas chaves, e vai executar os outros comandos que tem lá para baixo, ok? Pode ser outra estrutura de repetição que a gente pode criar, por exemplo, pode ser um nosso, então, algoritmo, nosso programa no Portugal Studio, pode ter quantas estruturas de repetição eu quiser, né, dependendo do que eu quero fazer, pode ter quantas estruturas condicional que eu quiser, ok? Então, não tem limite para isso, né? Eu uso à medida que eu preciso. Aqui eu precisei só de uma, porque eu li 20 números e já somei dentro dela, ok? E já mostrei ali. Então, a minha variável soma tem a soma de todos os 20 números que eu li, certo? Então, eu vou escrever aqui já, ó, barra N, para pular uma linha. Na hora de escrever, a gente vai ver ali. A soma dos números digitados é igual ao que tem em soma, né? A soma dos 20 valores que eu li. E escrevi outra barra N aqui para pular outra linha depois desse comando. Então, eu vou executar aqui, ó. Ele está pedindo, né? Já entrou numa estrutura de repetição. Vou parar aqui, vou executar passo a passo para a gente ver como está indo, ó. Então, aqui ele já declarou as variáveis, né? As 3 variáveis. Nesse segundo passo, ele atribuiu 1 à minha variável contadora. Nesse terceiro passo, ele atribuiu 0 à minha variável soma, né? Que não somei nada ainda, então eu começo com 0. A minha variável i, que é a contadora, começa com 1. Por quê? Porque ela tem que entrar no enquanto como 1, né? Que é a primeira vez que ela vai entrar, então tem que ser como 1. Enquanto o meu i, né, agora ele está declarando a minha estrutura de repetição. Tá vendo que lá na minha execução lá embaixo, ó, ele não pediu para digitar nada ainda, porque não chegou no meu comando escreva e nem no leia ainda, ok? Então aqui está declarando a minha variável enquanto, declarou já o início, vocês viram lá que passou pelo início, mas declarou o início. Agora no comando escreva, ele vai digitar na minha tela, ó, digite o número inteiro. Digitou, digite o número inteiro. Não está piscando ainda o cursor, então não é para me ler ainda. Então, mais um passo. Agora está piscando, lá que ele digitou, né, executou o leia. Então, eu vou ler um número aqui, ó. Vou ler 2, né, como meu exemplo. Eu dou Enter. Foi para o próximo passo. Então, soma vai receber o que tem em soma. Aqui no começo é 0, que não somei nada ainda. Né? Essa soma sempre vai ser o que eu somei anteriormente. Então, por isso, soma igual soma mais o número que eu estou lendo. Então, soma mais o número que eu li, que é 2. Então, soma 2 agora, ok? Incrementei 1, a minha variável i, foi para 2. Voltou lá para cima. Vai executar de novo. Por quê? Por que vai executar de novo? Porque é verdadeiro, certo? Então, vai executar isso aqui 20 vezes, ó. Vou ler agora 5. Vou ler 5. Posso ler. Foi de novo, que foi verdadeiro, ó. Vou ler 8. Infinitamente isso aqui. Ok? Não vou fazer isso aqui, senão vou ter que ler 20 números. Aí, para o final aqui, ó. Vamos fazer isso aqui como 2 vezes, que a gente vai ver certinho. Mudei aqui, então, minha condição para 2, para ele executar só 2 vezes. Está processando aqui, vamos ver. Está pedindo para digitar um número inteiro. Vou ler 2 e vou ler 5. Então, a soma vai ser 7, vocês concordam? Então, lá, me mostrou a soma dos números digitados é 7. Ele somou os 2 números aqui na minha variável, né, a minha estrutura de repetição, que foi 2 vezes. Por isso que ele pediu, executou os comandos para digitar um número 2 vezes, ok? Se eu colocar aqui agora 20 na minha condição, ele vai fazer isso aqui 20 vezes. No final, vai me mostrar a soma. Igual mostrou aqui. Com barra N pulou essa linha, e com esse outro barra N aqui no final, pulou essa outra linha. Vocês conseguiram entender o número 1? Sim. Fernanda, Letícia, Raíssa, Mendes, Evelyn, Jander, Gabriele, todo mundo conseguiu entender? Sim. 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 Ok.
Então, parece que a maioria conseguiu entender. Isso. Então, o básico mesmo que a gente mostrou foi o quê? A mudança principal daquilo que eu já falei na semana passada foi em questão, né, das chaves, né, para iniciar o comando enquanto, né, iniciar minha estrutura de repetição e para finalizar o enquanto, né? Então, as chaves faz o início e o fim do meio quanto, ok? E mas o que muda? Muda o faça, a gente não coloca o faça no Portugal Studio, né? Enquanto condição faça. Então a gente tem que tirar esse comando faça e tirar o fim do enquanto lá embaixo, né? E o fim, o faça. E o fim do enquanto a gente troca pelas chaves, né? Que abre e fecha as chaves. Onde quando abre é o início da minha estrutura de repetição e quando fecha as chaves é o final da minha estrutura de repetição. E entre essas chaves a gente coloca aqueles comandos, né? Que a gente quer que sejam executadas quantas vezes a condição for verdadeira. Então, a gente tem outro exercício, que é o mesmo também da semana passada, que é fazer um algoritmo que seria o sexo masculino ou feminino, né, valer a letra M ou F, de 15 pessoas. Então, minha condição tem que ser I menor ou igual a 15, para o I de 1 até 15, então vai valer 15 pessoas. E calcular, imprimir o quê? A quantidade de pessoas do sexo feminino e a quantidade de pessoas do sexo masculino. Vamos lá no Portugal para a gente ver como é que vai ficar. Exercício número 2. Então, o meu programa, né, eu declarei a minha variável cadeia sexo para me guardar a letra M ou F, né, que a gente vai ler lá na estrutura de repetição, 15 vezes. Então, eu declarei a minha variável cadeia sexo. Podia ser caractere? Podia. Vamos ver isso mais para frente. Mas eu declarei como cadeia para ficar mais fácil de todo mundo entender, né? Como um jeito só, né? Para não ficar misturando muito. Declarei minha variável inteiro e quantf, quantm, onde i é a minha variável contadora, quantf é a variável que vai contar, né, a quantidade de pessoas femininas e quantm é a que vai contar a quantidade de pessoas masculinas. Então, como de costume, atribuindo uma minha variável contadora antes do enquanto. Para quê? Para ela entrar no meu enquanto como 1. Né? A primeira vez que ela vai entrar, então tem que receber 1 aqui fora. A quantidade, assim como a soma, que a gente viu no último exercício, tem que começar com 0. Por quê? Eu não somei nada ainda. Não achei nenhuma pessoa feminina e nenhuma masculina também. Então, não tem nenhuma pessoa masculina e nenhuma feminina aqui no começo. Por quê? Porque eu não li ninguém ainda. Então, todas começam com 0. Então, quantf começa com 0, é atribuído 0, e quantm começa também com 0, porque não li nenhuma quantidade de pessoas ainda. Ok? Então, declarei uma estrutura de repetição sem o face, sem o fim do enquanto, ok? Aqui o início com a abertura das chaves e aqui o final, né? O fim do enquanto com o fechamento das chaves. Aqui dentro, todos os comandos que estão entre as chaves do enquanto, do início e do fim do enquanto, todos esses comandos aqui vão ser executados quantas vezes for necessário. Aqui no caso é 15. Oi. Ah, não. Você já consertou. É porque eu estava testando aí, para não fazer 15 vezes, eu coloquei 5. Aí eu já achei o erro ali. Obrigado. Então, escreva, digite, vamos à condição aqui primeiro. O i começa com 1, que é a primeira vez que vai entrar. Então, 1 é menor ou igual a 15? É. Então, ele vai pedir, digite seu sexo, a letra M ou F. M para masculino e F para feminino. Então, leia sexo, vai ler essa letra para a minha variável cadeia sexo. Né? Cadeia guarda texto, ok? Letra, texto, palavra, guarda isso. Então, por isso que ela é cadeia. Então, vou ler a minha letra na variável sexo e vou comparar como é que eu sei a quantidade de pessoas masculinas e como é que eu vou saber a quantidade de pessoas masculinas. Eu vou usar a minha condição se, para me achar quantas pessoas, se esse sexo que eu acabei de ler é masculino ou se ele é feminino. Então, eu vou criar minha estrutura se aqui dentro do enquanto, que vou executar isso aqui 15 vezes. Então, todos os comandos que vai ser executados 15 vezes, tem que ficar aqui dentro do enquanto. Então, se o sexo for igual a F, então quantf vai receber a quantidade que tem em F mais 1. Então, se for verdadeira a condição, sexo vai receber F. Espera aí, gente, só um minuto.
Voltei aqui, gente. Teve um imprevisto aqui. Então, se o sexo for igual à letra F, então igualdade no Portugal Studio são 2 iguais, ok? A atribuição no Portugal Studio é 1 igual e igualdade no Portugal Studio são 2 iguais. Né? A diferença do algoritmo, que é a atribuição é setinha, e igualdade no algoritmo é 1 igual só. Mas no Portugal, a atribuição é 1 igual e comparação, né, que é igualdade, são 2 iguais. Então, vou comparar se esse sexo que eu acabei de ler aqui em cima é igual à letra F. Se for F, então é feminino, né? Então, é a primeira pessoa que eu vou ler. Então, quant F, a quantidade que eu tenho em F, que é 0, vai ser 0 mais 1. Ok? Então, eu vou somar a primeira pessoa. Então, uma pessoa vai ser somada à minha quantidade de pessoas femininas. Ok? Então, se for feminino, se for F, vai executar o comando então, que é essa linha aqui. Se for falso, não for F, então, senão, vou no senão aqui. Se não for verdadeiro, ele vai executar o senão. E no senão eu estou abrindo outro se, né? Para comparar se o sexo é igual a M, então. Se for igual a letra M, de masculino, ele vai executar o então. Então, no então, aqui a gente tem quant M, que é a quantidade de masculinos que começa com 0, é igual a 0 mais 1. Né? Vou contar uma quantidade, uma unidade, uma pessoa para a minha variável quantidade de pessoas masculinas. Ok? Então, aqui no Portugal Studio, lembrando que a gente não tem o fim do enquanto, bem como nem o fim do se, né? A gente não tem isso aqui no Portugal Studio, só no algoritmo puro. Então, eu tirei aqui já, né, o fim se e o fim do enquanto. E o então também a gente não coloca, a gente coloca só o comando que é para ser executado quando for verdadeiro, ok? E eu voltei aqui, ó, eu comecei meus comandos a escrever aqui, ó. Então, daqui, eu voltei lá para o começo, ó, na mesma coluna. Então, ele entendeu que acabou a minha estrutura se. Essa e essa aqui também. Por quê? Porque eu voltei daqui, ó, para cá no começo, ó, na mesma coluna que eu estava digitando, eu voltei a escrever na mesma coluna. Ok? Por isso é importante esse espaço aqui que tem que ser dado. Várias pessoas não estão dando esse espaço e alguns comandos não estão sendo executados. Ok? Se eu colocar assim, por exemplo, ó, algumas pessoas fazem assim, ó. Ok? Alguns comandos aqui podem não ser executados. Entendeu? Então, para evitar isso, vamos colocar o comando certinho, como tem que ser com a indentação. Ó. Se esse comando for verdadeiro, solta o espaço. Então, esse comando aqui está dentro do se. Ó. Esses dois comandos aqui estão dentro do se. Ok? Vai executar isso aqui e esse aqui. Se não se, eu criei outro se. Então, tem que dar outro espaço aqui, ó, para indicar que esse comando que está aqui, ó, está dentro desse outro se aqui, ok? Então, esse espaço aqui foi cortado daqui para cá, ó, indicando que acabou, né, minhas duas estruturas se, né? Como a gente não usa o fim do se aqui no Portugal Studio, então eu voltei daqui para cá, ó, cá para a primeira coluna, onde eu estava escrevendo os comandos ali em cima, que não eram, né, estruturas de condicionais. Então, vou ter que ficar para o começo, informando que a estrutura se acabou, né? As duas ali no caso. Oi. No caso ali, ó, debaixo do se, debaixo do se, eu posso abrir uma chave e fechar ela ali depois do quantiem? Aqui. Isso. No caso, você poderia fazer do mesmo jeito que você faz no enquanto. No enquanto aqui, né? Abrir e fechar as chaves, início e fim do enquanto. Mas se eu fazer uma chaves aqui, né? Depois do se, e aqui, ó, depois do ponto M, que é a minha estrutura as duas estruturas condicionais, vai dar um erro. O que você poderia fazer? Ó, vou fazer aqui, ó. Eu poderia abrir uma chave aqui depois do se, e se for verdadeiro, aqui, ó, eu fecho as chaves aqui. Entendeu? Então, se for verdadeiro, eu executo o então. Se for falso, vou executar o senão. E no senão tem o quê? Outro se. Então, eu vou abrir aqui de novo. Dei um enter, abri outras chaves, fechei outra chave. Mesma coisa que esse aqui, ó. Inicia o enquanto, finaliza o enquanto. Iniciei minha estrutura se, a primeira, finalizei ela. Né? Se for feminina, quantidade feminina vai mais um. Aí finalizei ela já, é assim. Mas aí se
Se isso aqui não for verdadeiro, vai ser falso. Então, vai executar o senão. Então, no senão, eu estou criando outra condição. Então, tem que abrir outras chaves aqui, ó. Ok? Então, aqui sim, dentro dessas ok. chaves, fazendo aqui o conte-m, do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima. Eu não fiz assim, porque eu achei que podia confundir vocês mais. Entendeu? Mas se não tiver confundindo, eu posso usar assim, ok? Mas aqui, como eu já estava salvo assim, desse jeito, vamos continuar assim. Aí a gente, nas próximas aulas, vamos fazendo assim, nas chaves, para a gente acostumar, ok? A gente Ok. vai passando aqui na chave. Então, se for feminino, quantidade F vai receber mais um. E se for falso, vai executar o senão, onde eu estou abrindo outra estrutura si para verificar se é masculino. Se for masculino, então, quantidade M vai mais um. Então, voltando aqui para a coluna inicial, né, fora do si, né, voltando cá para a primeira coluna, né, ignorando os espaços aqui para forçar o fim, né, da minha estrutura si, eu acrescento 1 a minha variável contadora. Então, I vai receber 1 mais, I vai receber I mais 1, que é 1 mais 1 vai para 2. Então, vai para a segunda vez. Isso aqui vai fazer 15 vezes, né? Somando a quantidade de pessoas. Se for feminina, vai para de 1, vai para 2, 3. E se for masculina, vai para 1, 2, 3, 4. Esses números nunca vão ser iguais, né? Dependendo aqui. Se for par aqui em cima, acho que pode ser igual. Se for 16, 8 no caso, vai ser igual, pode ser igual. Mas se for ímpar, aqui em cima nunca vai ser igual. Um vai ser maior que o outro, ok? A gente tem que ver, sim, esses possíveis erros que pode dar, para a gente corrigir depois. Então, depois aqui do meu encontro, quando se tornar 16, o ímpar tornar 16 vezes, vai se tornar falso. Então, ele vai para o final. Vai me escrever a quantidade de mulheres, né, que foi quant F, e também vai me mostrar a quantidade de homens, que foi quant M. E um barra N para pular a linha. Vamos executar aqui. Só que eu vou executar só 3 vezes. Então, vou mudar a condição para 3. Ela diz meu sexo. Colocar M para masculino, um para feminino e outro para masculino. Então, a quantidade de pessoas que eu li do sexo, né, a quantidade de mulheres foi 1, então foi 1. A quantidade de mulheres foi 1 e a quantidade de homens foi 2, porque 1, 2 pessoas. Então, eu li 3 vezes, 2 pessoas foram homens e 1 pessoa foi mulher. Ok? Conseguiram entender isso aí? Número 2. Sim. Letícia, Sim, Fernanda, Jander, sim. Raíssa. É isso aí que o novo monitor falou, né? O Luiz Miguel aí, que ele está substituindo agora a Ana Beatriz, né? A Ana Beatriz saiu aqui da monitoria, né? Ela foi para outra escola. O Luiz Miguel entrou aí no lugar, ele está junto comigo. Então, os 2 monitores agora é eu, né? E o Luiz Miguel. 2 Luiz aí agora. Ele está falando aqui que as chaves servem para agrupar os comandos, né? Então, do sigla, como o Miguel falou, se for verdadeiro, dentro daquelas chaves que eu criei lá de novo, né? Abri e fechei, dentro daquelas chaves eu agrupei todos os comandos que eu quero que sejam executados, se for verdadeiro, né? E no falso também, né? Lá no senão. Fiz a mesma coisa. Miguel ia falar? Não, é o que eu ia falar que o Luiz esqueceu de se apresentar, ué. Tem que se Ele apresentar. vai apresentar e na hora que for explicar a parte dele, ele apresenta. Beleza. Tá chegando a parte dele aí. Uhum. Aí, quando a gente já está acostumado, o negócio você falou aí, Miguel, a usar chaves, a gente acha estranho quando não tem, né? Porque fica tudo bagunçado, né? Realmente. Então, nas próximas semanas, eu vou fazer os exemplos com chave, para a gente começar a entender, a organizar isso melhor. Para todo mundo entender e não ficar muito bagunçado. Então, todo mundo parece que entendeu. Então, eu vou voltar aqui para o terceiro exercício. Eu pedi para mostrar a quantidade de pessoas do sexo feminino e a quantidade de pessoas do sexo masculino. Tenho várias formas de fazer isso e uma dessas formas que eu consegui fazer é repetindo a leitura de 15 vezes, somando essas 15 vezes, né, com a quantidade que eu fui lendo, a uma variável de quantidade masculina e outra para feminino, e mostrei ela no final. Né? Tem várias formas de fazer e a mais fácil que eu achei foi essa. Então, outro aqui, o último. Vamos
Vamos resolver. Fazer um algoritmo que lê os coeficientes A, B e C de diversas equações do segundo grau e calcule o delta de cada uma delas, né? Então, o programa deve Ô, escrever... Luiz, eu acho que Oi. travou o PowerPoint, o slide. Aí, agora foi. Então, pergunta. Fazer um algoritmo que lê os coeficientes A, B e C de diversas equações do segundo grau e calcular o delta de cada uma delas. O programa deve escrever o valor do delta e, se o delta for negativo, a mensagem. Ele quer que imprime a mensagem. A equação não tem solução real. E já mostrou aqui a regra, né, para a gente calcular o delta. Né, a fórmula do delta para a gente colocar lá nas linhas de comando. Então, vamos lá. Opa, dando spoiler ali. Vamos lá pro Portugal fazer isso aí. Então, vamos resolver o exercício 3. E eu declarei a minha variável cadeia como OP. Então, declarei a minha variável OP do tipo cadeia. Declarei a minha variável A, B e C e delta do tipo real, né, que são os coeficientes A, B e C da minha equação e do segundo grau. E o delta eu vou guardar, né, do tipo real, porque o delta pode ser, né, determinada entrada, ele pode não ser real, né? Alguma vez que você, dependendo do número que você digitar, né? Se não for inteiro, aí depende. Então, tem que colocar do tipo real. OP, então, vai começar com a minha variável S. Então, OP, que é a cadeia, está recebendo texto S. S de quê? S de sim. Podia ter colocado sim aqui? Poderia, mas para ficar mais rápido, eu coloquei só S de sim. Então, OP está recebendo o texto S de sim, ok? Aí, aqui, voltando aqui na cadeia que eu falei. Podia ser caractere? Podia. Mas como eu estou falando melhor para cadeia, porque cadeia a gente usa duas aspas. E se fosse caractere, eu iria usar uma aspa só. Ok? Tá dando erro aqui, porque aqui na minha OP tá com duas aspas. Vocês estão vendo aí o problemado que dá se eu misturar cadeia com caractere, né? Então, como eu declarei como cadeia, vou colocar ela entre aspas duplas. Aí, sumi todos os erros. Por quê? Porque tá dando certinho, né? Cadeia com cadeia, não cadeia com caractere. Então, tá batendo certinho. Então, eu dei a dica para todo mundo usar, né, texto, palavra, letra, do tipo cadeia, e usar sempre, né, na atribuição, comparação, no se, usar as aspas duplas, né, do tipo cadeia, ok? Então, se declarar como cadeia, em todos os lugares que você for mexer com essa variável que se declarou como cadeia, você vai usar ela, né, o texto, a letra, a palavra, entre duas chaves, né, entre duas aspas duplas. E se for caractere, você vai usar em todos os locais que você vai usar ela aqui embaixo, né, a variável P, você vai ter que usar ela com aspas simples, né, como uma aspa só. Então, eu unifiquei isso como cadeia e só uso cadeia agora com duas aspas, para não ficar misturando muito. Então, cada pessoa aí escolhe qual que vai usar, o cadeia ou o caractere. E eu recomendo mais a cadeia, que é mais intuitivo, né? Cadeia igual duas aspas. Então, aspas duplas, aí eu uso sempre que for necessário. Declarei a minha estrutura de repetição enquanto e a condição. Declarei também o início, né, com minhas chaves da minha estrutura de repetição e o final da minha chave, né, com o fim do enquanto. Se eu clicar aqui, ela me mostra, ó, como está no início, ele me mostra o final das chaves, que é aqui, está me mostrando aqui, ó, tá vendo? Não estou clicando, está me mostrando. Se eu clicar no final, ele me mostra o início. Ó. Então, todos esses comandos que estão entre essas chaves estão dentro do enquanto, ok? Então, enquanto a minha condição for verdadeira, ele vai executar todos esses comandos. E quais que são esses comandos? Vocês estão vendo aqui que depois do enquanto, ó, ele não me mostra nada. Depois, quando o enquanto acabar, vai acabar o programa. Ok? Enquanto, então, a minha opção, né, OP é opção. Enquanto a minha caractere, enquanto a minha variável OP for verdadeira, né, for igual, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar esses comandos. Então, vamos ver. OP é igual a S? Porque ele começou com S. Então, por que aqui tem que começar com S? Aqui tem que começar com S e não N de não. Porque ele tem que entrar aqui pelo menos uma vez, né? Então, você não vai abrir um programa sem querer executar ele, né? Então, ele tem que ser executado uma vez, pelo menos uma vez, e no final ele vai perguntar se você quer continuar ou não. Então, ele tem que começar com S.
Então, vai verificar, o P igual a S é igual a sim? Então é verdadeiro, então vai executar tudo. Então, pediu para ler o coeficiente A, pediu para ler o coeficiente B, pediu para ler também o coeficiente C, e com esses coeficientes A, B e C do tipo real, eu calculei o delta. Então, a minha variável delta está recebendo o B ao quadrado, né? B vezes B, então B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C, que é a fórmula do delta, que está lá no exercício, ele mesmo deu. Então, delta é igual a B ao quadrado, né? Coloquei entre parênteses para ele não multiplicar, né? Nem colocar B menos 4 aqui, então é só o B ao quadrado, não tem nada com 4 não. Eu coloquei entre parênteses. Então, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Foi o valor do delta, tá? Agora, na variável delta. E ele pediu para escrever. Mesmo se for menor que zero, se for maior que zero, for igual a delta, for igual a zero, ele pediu para mostrar o valor do delta. Ele quer saber o valor do delta. Então, escreva fora de qualquer si. Escreva barra enter por uma linha, delta da equação é igual ao valor que tem em delta. E ele pediu para verificar, né, para falar que não tem solução real. E quanto que não tem solução real? Quando o delta é menor que zero. Né? Quem já estudou a equação de segundo grau sabe que a gente não tem não tem solução real quando o delta é menor que zero. Então, se esse delta que eu li for menor que zero, ele vai me escrever a solução não tem solução, a equação não tem solução real. Como que eu sei que acabou essa estrutura si aqui, gente? Quem pode responder? Executou, escreva. Agora eu quero saber como que eu sei que eu saí do comando si, da estrutura si. Porque o escreva de baixo está na mesma coluna que os outros comandos e não na coluna do si, que o si abriu ali. Isso, eu abri esse espaço aqui, ó. Então, todos os comandos que estão dentro aqui, ó, para dentro da estrutura si, são os comandos que estão dentro do si. E se eu sair desse espaço aqui, eu voltar a ele, eu saio da estrutura si. Então, eu posso criar quantos comandos eu quiser aqui. Posso colocar leia, escreva, outros comandos aqui. Então, ó, eu sei que todos esses comandos estão aqui dentro, porque eu não voltei o espaço. Então, quando eu volto o espaço, eu finalizo a estrutura si, ok? Então, voltando aqui. Isso que eu acho menos confuso usar as chaves, porque abriu e fechou, pronto, né? Uhum. Aí aqui no caso, seria abrir aqui, se for verdadeiro, executar aquilo ali, fechei aqui. Então, se for verdadeiro, início do si, fim do si. E aí escreva a equação, não tem solução real, né? Essa aqui é a usabilidade das chaves, né? Abrir um bloco, né, de comandos. Então, se for verdadeiro, ele vai abrir esse bloco do início do si, fim do si, né? Executou o comando que está dentro do si. Na próxima semana a gente vai usar mais as chaves, aí vocês vão entender melhor. Então, mostrou, né, se for menor que zero, a equação não tem solução real, e está escrevendo. Dentro de uma estrutura de repetição, já fez tudo que é preciso, né? Não vou mostrar o delta fora da estrutura de repetição, porque isso aqui, ó, cada vez que vai ler, né, isso aqui não tem incremento. Vocês estão vendo que essa estrutura de repetição aqui não tem a minha variável contadora. Por quê? A cada contagem, a cada vez que ele vai sendo executado, eu pergunto se eu quero continuar com esses dois comandos aqui, ó. Escrevo, deseja continuar? Se eu digitar assim, a letra S, ele vai voltar lá em cima e vai verificar. Ó, P igual a S, que eu li a variável S é o N aqui, né? Li o P. Então, se eu digitar S aqui no final, vai voltar como S, é verdadeiro, vai executar de novo. Aí já vai ser outra equação, entendeu? Por isso que eu não posso mostrar o delta aqui embaixo de novo, fora do enquanto. Por quê? Porque ele vai dar uma bagunça danada, vai misturar um monte de equação diferente e vai mostrar um delta todo errado, entendeu? Vai misturar um monte de equação e mostrar um delta errado. Né? Provavelmente vai me mostrar o delta da última que eu li. Né? Então, para isso, eu faço tudo da equação como eu vou ler. Na primeira vez que foi executado o enquanto, eu vou ler uma equação só. Então, eu faço tudo dela de uma vez. Já calculo o delta, mostro o delta e já mostro que ela não tem solução real se for menor que zero. E prazo para a próxima, né? Que é a próxima vez que vai ser executado o enquanto. Então, ele vai digitar, deseja continuar assim ou não? Se for sim, vai continuar, né? Vai ser verdadeiro lá em cima de novo, vai fazer tudo de novo. Vai perguntar, deseja continuar de novo? Aí, se eu digitar N de não, vai se tornar falsa a condição. E vai acabar, né? Vai para o final lá. E como no final não tem mais nada, acaba o algoritmo. Entenderam?
Vamos executar. Sim. Então, vamos digitar o coeficiente A aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui na internet de uma equação de segundo grau. Para a gente calcular o delta. Então, ó, 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a 0. Ok? Então, essa minha equação de segundo grau tem o coeficiente A como 3, né? O B como 4 e o C como 1. Né? Se algum desses fosse negativo, eu ia ter que colocar ali, né? Como se o C fosse negativo, eu ia ter que colocar menos 1, ok? Ele não ia adivinhar que ia ser negativo, não. Se o coeficiente A for negativo, tem que colocar menos 1, ok? Mas se for positivo, coloca 1 mesmo. Aí eu coloquei o coeficiente A, B e C. Me mostrou o delta dessa equação do segundo grau, que é 4. E a gente sabe. Então, me mostrou o delta lá. Calculou o delta e me mostrou que é 4. E o delta verificou. O delta é menor que 0? Não. 4 é maior que 0. Então, não executou o se. E está me perguntando, deseja continuar? Não acabou. Está pedindo a resposta lá no cursor ainda. Deseja continuar sim ou não? Se eu digitar S de sim, que é sim ou não. Então, é S ou N. Se eu digitar assim, ó, vai fazer de novo. Vai executar todos os comandos de novo. Até eu digitar N, lá quando ele pedir, se eu perguntar se eu quero continuar, aí que ele vai parar. Então, outra equação que seria... Vamos pegar outra aqui. Outra equação que seria x ao quadrado menos 5x mais 2 é igual a 0. Então, o coeficiente A vai ser 1, né? Quando não aparece no x, vai ser 1. Então, 1. O coeficiente B vai ser menos 5 e o coeficiente C vai ser 2. Calculou o delta. O delta da equação é 17. É maior que 0? Peraí. Escreveu delta da equação igual a 17 e verificou. Delta é menor que 0? Não. Então, não executou, não mostrou que não tem solução real, não. Ok? Então, mostrou o delta e perguntou se quer continuar. Se eu digitar assim, vai fazer a mesma coisa. Vai pedir a leitura do A, B e C de novo, vai mostrar o delta da outra equação que eu li. Ok? E se eu digitar N, acaba. Programa finalizado. Ok? Enquanto o S, então, a opção for S, vai ficar sendo executado. E quando eu digitar N aqui embaixo, para modificar a opção, for para N, e aí a condição for falsa, aí acaba o programa. Ok? Então eu posso ficar executando aqui, digitando sim 1000 vezes, que ele vai executar 1000 vezes. Quantas vezes eu digitar sim, ele vai digitar sim também. Ele vai executar as vezes, né, que eu digitar sim. Se eu digitar não, acaba. Conseguiram entender? Sim. Ok. Cristiane, Fernanda, Evelyn, Sim. Gabriele, Letícia, Raíssa. Ok, todo mundo aí parece estar entendendo. Isso aí que o Luiz Miguel falou, indentação, né, que eu estava dando para vocês nas aulas aí explicando. Indentação é aquele espaço, né, que eu dou lá no Si, né, para mostrar que aqueles comandos estão lá dentro. Todo mundo entendeu. Então, vamos continuar, né, aqui nos slides. Travou tudo aqui, vamos ver, deixa ele travar. Tá aparecendo? Sim, então tá meio bugado. Se você quiser tentar compartilhar de novo. Vou tentar aqui.
Voltou. Foi? Foi. Ok. Então a gente fez o que ele pediu aqui nesse exercício. Passou aí para o outro? Não. Ainda não. Agora foi. Agora sim. Aí agora, né, o outro monitor aí vai explicar para vocês, né, a questão das bibliotecas, né? A gente compreendeu lá nos objetivos, que era compreender o uso dessas estruturas de repetição no Portugal Studio, né? Eu já expliquei e parece que todo mundo entendeu aí com os exemplos, ok? Então, aquelas são as diferenças, né? Tira o faça, né, do algoritmo do Portugal Studio. Você copia do algoritmo e coloca no Portugal Studio. Só que aí você tira o faça e tira o fim do enquanto. E substitui o faça pelo fim do enquanto, né, pelas chaves, né, o início e o fim do enquanto. Ok? Então, aí agora a gente compreendeu o uso da estrutura de repetição no Portugal Studio. Agora a gente vai falar, né, da biblioteca matemática, que em alguns exercícios que agora a gente vai usar, né? Então, o outro monitor agora que entrou no lugar da Ana Beatriz, Luiz Miguel, vai mostrar para a gente aí. Aí eu vou pedir para você apresentar para eles aí, que eles nunca viram você e tal. Não precisa ligar a câmera não, mas só falar, né? Tá bom. Ok, então. Bom, eu sou o Luiz Miguel, o novo monitor. Eu trabalho com programação desde o ano passado, desde há mais de um ano eu trabalho com programação. E é isso, não tem muito que vou me apresentar. Uhum. Bom, nós vamos Então, começar. Ok? enquanto você for falando aí, eu vou passando aqui os slides. Tá. Então eu vou começar a falar das bibliotecas. Bom, o que seria uma biblioteca? Biblioteca é um conjunto de funções e variáveis que outra pessoa escreveu para a gente. Então imagina que a gente vai fazer um código que vai calcular a raiz quadrada de um número ou elevar ele ao quadrado. Se quando a gente vai fazendo muitos códigos, a gente teria que ficar repetindo muito uma mesma função. Por exemplo, se a gente quer calcular a área de um círculo, que vocês já fizeram isso, teria que escrever o mesmo código várias vezes no programa. Então, para isso que servem as bibliotecas. Outra pessoa fez esse código e aí a gente importa ele para o nosso programa para a gente usar as coisas que ele já fez, para a gente não ter que ficar repetindo um código que é muito usado. Então, a biblioteca que a gente vai ver primeiro no Portugal é a biblioteca matemática, que, obviamente, tem funções matemáticas, tem funções que nos ajudam a fazer algoritmos matemáticos e tal. Bom, para a gente usar essa biblioteca, a gente primeiro tem que incluir ela. É como se fosse realmente um código, tipo o que a gente está fazendo, só que outra pessoa que escreveu. Então a gente vai importar esse código. A gente vai chamar desse jeito que está aparecendo aí, inclua biblioteca matemática. Nesse caso, a gente está pondo o apelido nela. Essa setinha significa que a gente está pondo o apelido na matemática de Marte. Para a gente não ter que ficar escrevendo matemática toda hora que a gente for falar dessa biblioteca, a gente usa o nome Mate, que é mais fácil de escrever e economiza muito tempo na hora que a gente está escrevendo. Bom, e para chamar as funções que estão dentro dessa biblioteca, a gente usa um ponto. Aí, por exemplo, aí embaixo tem um exemplo, arredondar, que arredonda um número com casas decimais, arredonda um número com x casas decimais que a gente quer. Nesse caso, está mate.arredondar número 3. Então, essa função vai retornar o número que a gente passou para ela, só que com 3 casas decimais. Se ele tivesse 5, 7, ou até menos, se ele tivesse uma casa decimal, ele ia arredondar para 3. E, bom, é isso. Existem várias outras funções na biblioteca Mate. E para a gente chamar cada uma, a gente usa o mesmo método, mate.a função. Pode chamar o outro
slide. Aí aqui no caso a gente vai criar lá no Portugal PZ. Pode chamar o Aí já outro tá slide criado. primeiro para depois a gente mostrar. Passou aí outro? Não. Não, ainda não. Tá, agora passou. Ih, cliquei no errado ali. Aparecendo ou não? Não, tá não. Apertei no botão errado, meu Deus. Calma aí. Voltou ali. Apareceu? Apareceu. Tá. Então, essas são as funções que já vem na biblioteca matemática, que são as principais, né, que a gente vai usar. É a função raiz, que ela calcula a raiz quadrada ou a raiz com qualquer índice que a gente escolher. Então, por exemplo, a gente passa um número real, né, desse jeito que está aparecendo mesmo. A gente passa um número real no primeiro argumento e a qual índice que ele vai ser radiciado. Bom, ficou muito complexo, mas vamos passar para essa valor absoluto que fica mais fácil de explicar. Essa função valor absoluto retorna um número positivo sempre. Então, se for menos 3, ela vai retornar 3. Se for um número positivo, vai retornar esse mesmo número. Então, eu quero o valor absoluto sem o sinal dele. Essa função faz isso. A gente passa um número real para ela e ela vai retornar esse mesmo número, só que só o número, sem qualquer sinal na frente, né? Ou seja, vai ser sempre positivo. Então, se eu passar menos 3, vai ser 3. Se eu passar menos 5, vai ser 5. Se eu passar 5, vai retornar 5. E assim para todas as outras funções. A potência vai retornar aquele número elevado ao outro número que você passar. Então, você chama potência, vírgula, potência, o número que você quer elevar ao outro, vírgula, o expoente. Ficou muito abstrato aqui, mas vamos ir no Portugal que fica mais fácil de entender. Tem aí a pi também, né? Que é mate.pi, que retorna o valor do pi, né? Que é 3,14, o valor lá de pi. E se a gente colocar uma variável, né, como pi lá no meu programa real, então pi recebe mate.pi. Então pi vai receber, né, o valor de pi, né? Que a função mate vai retornar para a gente. Então, é isso. São variáveis, eu esqueci de falar, né? São variáveis também que a pessoa que escreveu essa biblioteca matemática fez para a gente. Então a gente não vai precisar escrever 3.14, 15, não sei o quê, com tantas casas decimais. A gente não vai precisar escrever isso em todo o código que a gente for fazer. A gente pode só chamar o match.py, que é uma variável que ele escreveu lá. A gente não precisa ver esse código. Esse código está na biblioteca, a gente só usa ele. Essa é a beleza das bibliotecas. A gente só precisa usar. Isso é como se fosse aqui na biblioteca, gente, está oculto, né? Na biblioteca tem vários cálculos. Então, quando a gente chama ela aqui, como nesse exemplo aqui no arredondar, a gente está passando o valor que a gente quer arredondar como x, né? E as casas que a gente quer que volta o valor. Então, a gente manda esse valor para lá, ela calcula para a gente com as casas que a gente mandou também, e ela volta, né, com o valor correto, né, com as casas que a gente quer voltar com esse valor. E para fazer isso, esses comandos, né, para evitar que a gente escreve esses comandos aqui, esses comandos estão ocultos aqui já prontos, né, que já são usados voltando, né, com o valor correto. Aí, explica aí, vai ter o exemplo com o apelido e sem o apelido. Aí, vai explicar. Tá, então a gente primeiro a gente vai fazer
com aquele exemplo da função arredondar. Primeiro a gente inclui a biblioteca, inclui aquele código que aquele cara fez e a gente não quer saber onde ele fez, a gente só quer incluir. A gente inclui a biblioteca e chama ela de mate, dá o apelido para ela de mate. Para a gente, quando a gente for se referir a essa biblioteca, a gente vai usar o apelido. Bom, a gente vai declarar o número que a gente quer arredondar e a quantidade de casas que vai ser arredondado. Bom, o número de casas é sempre inteiro, não dá para ter meia casa decimal, então por isso que o número de casas está como inteiro. Bom, a gente pede para digitar com o comando escreva e ler o número que a gente quer arredondar e também a quantidade de casas que a gente quer ler. Bom, aí o número arredondado vai ser através dessa função arredondar, que está dentro da biblioteca match. Por isso a gente primeiro chama a biblioteca, depois põe um ponto e a função que a gente quer. Então é match.arredondar. Aí a gente passa o número que a gente quer arredondar e a quantidade de casas. Aí a gente põe na variável A e escreve na tela. Aí ele escreveu o número que a gente digitou, arredondado com o tom de casa, também que a gente digitou, casas decimais, tom de casas, resultará, né, no novo número, né, com 3 casas, com 2 casas, dependendo de quantas casas a gente digitou. Ele vai mostrar aqui no final. E vai pular uma linha. Vamos executar aqui para a gente ver. Digite o número para arredondar para você. Vou digitar o número 2 ponto. Eu corrigi algumas atividades que vocês estavam atribuindo pi como 3,1415. Não pode colocar a vírgula. A gente tem que separar o inteiro do decimal com ponto. Então, eu separo, em vez de separar 2,68, tanto na entrada quanto na fórmula que a gente criar lá, a gente tem que colocar 2 pontos, o valor que a gente quer, 2,68, né, que é um valor qualquer que eu estou criando aqui. Então, vamos supor que esse número que eu estou lendo aqui, ó, que eu quero arredondar ele com o tom de casa que eu quero. Então, esse número é muito grande, não quero ler esse número. Então, esse número eu quero arredondar ele. Aí tá perguntando, quantas casas decimais que eu quero manter? Eu quero manter só 2, então eu vou colocar 2 casas decimais. E agora ele me mostra o número que eu digitei arredondado com 2 casas decimais, resultará em 2,69. 2,69, por quê? De 8 ele já arredondou para 9, porque tem muito 8, né? Então ele foi de 8 para 9. 2,69 com 2 casas decimais. É o que ele ia fazer mesmo. Entendeu? Esse comando escreva aqui é o que a gente já estava vendo, né? Que para a gente colocar a variável, né? Entre o texto, a gente coloca, abre e fecha aspas, vírgula para separar o texto da variável. Aí depois da variável, né? Na frase, a gente vai colocar outro texto, depois outra variável, depois outro texto e outra variável. Então, a gente separa texto com aspas e a variável com vírgulas, ok? Aí a gente coloca, né, as variáveis, onde que a gente quer mostrar elas, né, onde que a gente for mostrar ela na frase, né, em qualquer lugar. Eu podia ter colocado o número arredondado para... O número arredondado seria igual, né, a A. Também daria certo, mas para ficar intuitivo, eu coloquei o número X que eu digitei, arredondado com o tom de casa que eu digitei, resultará em meu número arredondado. Então, esse aqui é o exemplo, né, que o Luiz Miguel falou chamando a biblioteca pelo apelido mate, né? Então, a gente chamou aqui por mate, ponto, arredondar. Mate, eu chamei ela mate, ponto, a função que é arredondar, ok? Que a gente viu lá nos slides. Aí tem outro exemplo do mesma coisa, só que sem colocar um apelido nela. Então, você explica aí, Luiz Miguel. Sem o apelido agora. Então, basicamente esse programa faz a mesma coisa, só que a gente não pôs o apelido, então a gente vai ter que chamar a biblioteca pelo nome dela, que é matemática. Então a gente, quando vai chamar a função arredondar, que está dentro de matemática, a gente tem que pôr o nome matemática.arredondar. E também dá certo tão bem quanto aquele outro programa. Aí fica do programador para
decidir se ele quer pôr um apelido ou não. Por causa que fica um pouco mais fácil, só que talvez possa ficar mais confuso. Enfim, isso é arbitrário. A pessoa que escolhe isso. A pessoa que estiver programando. Isso. Então, geralmente a gente coloca apelido, como a gente colocou aqui, ó, para não precisar escrever aqui no chamamento, né? Para quando a gente for chamar, não precisar escrever a palavra matemática toda, né? Isso tomava tempo. Então, a gente pode colocar um apelido e chamar pelo apelido. Como a gente não precisa colocar um apelido e chamar pelo nome dela mesmo, matemática. E daqui, quando você executar, ó, dá a mesma coisa, 2.6888, duas casas, ó, dá na mesma, 2.69, ok? Então, Interessante falar só um parêntese, que isso parece frescura a primeiro momento, por um apelido para ficar só um pouco mais fácil para não escrever matemática. Só que a gente está fazendo um programa simples por enquanto. Quando vocês começarem a fazer seus próprios programas e eles ficarem muito complexos e muito grandes, aí vocês vão entender por que tem um apelido e não vai precisar chamar toda a biblioteca pelo nome completo. Isso aí mesmo. Aí aqui outro exemplo que a gente falou, os três vamos resolver. Tá. Então, vou voltar ali. Tá bugado até agora, mano. Voltou? Tá apresentando? Voltou, mas está menor do que o normal. Funcionar agora. Então, essas aí são as mais usadas, né, que a gente falou. Ó, passou. Raiz, potência, valor absoluto e π, né? Que não tem aquela de arredondar, porque a gente já falou no último slide, né? Arredondar seria mate, ponto, arredonda, o número e as causas, ok? Aqui nas dúvidas. Dúvidas, se tiver dúvida, pode falar, né? Ou falar aí no chat também da reunião. Tem os contatos aqui embaixo, os e-mails, e tem o fórum de dúvidas lá no site. Né? Eu acho muito melhor falar no fórum de dúvidas, porque aí uma dúvida que você falar pode ser a mesma que outra pessoa pode ter e pode ser respondida, né? Através de uma resposta só. Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação, né, tanto ao uso da estrutura de repetição no Portugal Studio, né, no algoritmo, tanto com o uso da biblioteca, né, matemática que a gente usou aí, pode falar aqui por agora. No caso, tem o grupo do WhatsApp também, né, o Luiz? Isso, é o grupo do WhatsApp também. Quem não entrou no grupo do WhatsApp, que tem os avisos, né, para quem não quiser ficar vendo lá o e-mail toda hora, volta aqui no chat da reunião, lá em cima, nas outras gravações, tem o link, né, na gravação não, no chat mesmo, aqui, se vocês subirem lá em cima, tem o link do grupo, tá? Eu posso até tentar subir aqui para achar ele. Qualquer coisa, se eu não achar, é só subir o chat que vocês vão achar ele. Aqui eu achei. Vou colocar aqui de novo. Aí o link do grupo da monitoria, né, para avisos e dúvidas. Aí entrando no link, vocês caem lá no grupo, ok? Daí a gente manda os avisos, né, vai mais rápido, né, quem tem mais facilidade com o WhatsApp e tudo mais. Então não tem nenhuma dúvida em relação ao Portugal Studio com o uso da estrutura de repetição, com a biblioteca. Ali no caso da biblioteca, a gente tem que praticar, né, para saber. E como a gente vai falar aqui do LVP, do laboratório, rapidinho aqui, esses exercícios do laboratório pedem para usar essas bibliotecas, ok? Então, se vocês forem fazer essa semana, que é o que eu recomendo, fazer os exercícios que eu vou mostrar aqui agora, essa semana, tentam fazer com a biblioteca. Se não conseguirem fazer com a biblioteca, vocês trazem aquele que vocês não conseguiram fazer com a biblioteca na monitoria de sexta, tá? Que aí a gente vai ajudar a responder. A gente vai ajudar a incrementar a biblioteca, tirar dúvida,
Vai resolver mesmo para quem tiver dúvida. Tá? Então, tentem fazer antes de sexta-feira os exercícios que a gente vai mostrar aqui agora, né? Em questão da biblioteca, aqueles que têm biblioteca. Para na sexta vocês tirarem dúvida, né? Sobre aquilo. Ô, Luiz, eu só esqueci de perguntar uma coisa. Sabe o pi que você tinha falado? O pi, ele não recebe nenhum argumento. Aí, como é que a gente vai usar? A gente vai usar como se fosse uma variável normal de pi? Ali no fundo, Exatamente. Ele é uma variável da biblioteca. Ele é como se fosse uma variável mesmo, chamar como se fosse uma variável. Não vou complicar mais, não. é isso aí. Você chama ele retorna o valor do pi, simplesmente. Aí você pode atribuir esse valor do pi a uma variável. Então você coloca, tipo, cria uma variável de tipo real lá em cima, pi, e coloca ela lá no onde você vai usar ela. Pi recebe mate.pi. Aí vai me mostrar a minha variável pi vai receber o valor de pi. Entendeu? Ah, sim. Você poderia fazer pi é igual a 3.1415? Poderia. Entendeu? Mas como ele pode pedir no exercício para você criar a biblioteca, aí você vai ter que fazer com a biblioteca, senão você vai perder ponto, né, na avaliação. Ok. Aí no caso eu não posso fazer, vamos supor, eu quero multiplicar 2 por pi. Eu não posso fazer 2 vezes mate.pi não, né? Pode sim. Pode. Pode Ah, sim. tá. Entendi. Aí, no caso, você colocava 2 vezes, né? E essa função, para não confundir, colocasse dentro do parênteses, né? A função dentro do parênteses. E fora do parênteses, você colocasse 2 vezes. Ok. Vou apresentar aqui a sala no site lá, né? Tá aparecendo? Tá sim. Ok. Então, esse aqui é o tópico 6 que a gente falou também na semana passada, enquanto faça. Não tem atividade para enviar por aqui, só no outro tópico. Né? Tem a apostila aqui para ler da página 45 até 50. Né? Para quem ainda não leu, a gente está usando os conceitos de lá. Né? Aqui na página 45 até 50 tem aqueles exercícios resolvidos que eu falei. Né? Tem as videoaulas também do Enquanto Faço no Algoritmo. Tem a lista aqui que não é para enviar, não é avaliativa, é só para treinar, fazendo no algoritmo e o fórum de dúvida. Isso aqui foi da semana passada. E nessa semana, então, é o tópico 7, um laboratório virtual de programação, que é o LVP. Fala que é uma ferramenta integrada ao Moodle e tudo mais. Isso aqui o Oswaldo já gravou uma aula, né? Tá lá no site do curso, a gravação dessa aula, como usar o laboratório virtual e tudo mais, para enviar as tarefas. Não vou entrar muito em detalhes não, porque vocês vão ver a videoaula, né? A gravação lá. Tem aqui a apresentação da aula 2, Portugal Studio, né, em relação a essa matéria, né, que nós estamos falando de estrutura de repetição no Portugal Studio. Tem as videoaulas sobre a estrutura de repetição no Portugal Studio. Tem aqui o vídeo que o Oswaldo falou, que eu estou falando, né, como realizar as atividades do Portugal Studio no Laboratório Virtual de Programação, LVP. Como que realiza as atividades, né, envia as atividades no LVP. Aí vocês perguntam, vocês entram aqui e vê a videoaula, tá, gente? Para saber mexer melhor no LVP. Que é um pouco diferente daquilo que vocês estavam enviando lá nas listas. Então, aqui que é o laboratório LVP. Tem o título Laboratório Virtual de Programação LVP. Então, atividades avaliativas são todas as atividades aqui. São 1, 2, 3, 5 atividades dessa semana, então. Essa primeira aqui, eu estou falando que não é avaliativo. Vamos entrar nela aqui. Essa aqui parece que é para treinar, né? Para saber usar mesmo o LVP. Então, tem aqui, vocês vão ver o Oswaldo explicando, né, a descrição do que é para fazer, do exercício, né, tá pedindo para fazer um programa com o Portugal Studio, que lê um número inteiro X e imprime o cubo desse número. Acredito que todo mundo já sabe fazer isso aqui, né, que a gente já fez a atividade, né, é só, né, declarar inteiro X e o cubo, vai declarar o cubo também, o cubo vai receber X vezes X vezes o X, ok? Então, está falando que a entrada contém um único número inteiro que deve ser lido, né, pelo dispositivo de entrada padrão. Qual que é esse dispositivo? O teclado, ok? Então, tem que entrar com os dados, né, com o número, né, para ler o número pelo teclado. Se o programa deve imprimir a saída padrão,
uma única linha contendo um número inteiro, representando o cubo de x. Né? Então, a entrada foi 0, num exemplo, ele saiu com 0. Outra entrada foi 1, ele saiu com 1, porque o cubo de 0 é 0, o cubo de 1 também é 1, o cubo de 3 é 27, o cubo de 45 é 91.125. Ok? Então, a gente tem que fazer as saídas saírem lá, né? Eu escrevo do mesmo jeito. Eu não podia colocar aqui, não, que o cubo do número que eu digitei é 0. Não, não posso fazer isso. A saída, ele quer que saia 0. Só quer que saia o número. Ok? Então, tem que colocar, escreva, né, cubo. Então, escreva o que tem na variável cubo. Ok? Vamos mostrar isso aqui, só que no Portugal Studio. Vou mostrar esse exemplo aqui. Só esse exemplo, o outro... Nossa, foi bem rapidão, que já passou muito tempo. Aqui o cubo, ó. Então, eu declarei inteiro x e cubo, pedi para ler um número, guardei em x, e o cubo, então, ó, vai ser x vezes x. E escrevi o cubo. Por que eu não escrevi aqui um texto, né, entre aspas? O cubo desse número é... Aí, colocasse cubo. Podia fazer isso, mas na hora de colocar lá no LVP ia dar erro, né? Você não ia ganhar a nota correta. Por quê? Porque você colocou uma frase e ele quer só o número. Vocês viram lá que o cubo de 0 é 0, ele mostrou só 0 na saída. E aqui na saída, se eu colocar um texto, ele não quer texto, ele quer só o número de cubo. Ok? Então eu coloco só escrevo cubo. E pronto. Então o cubo de 0 é 0, mostrou só 0, o valor que tem em cubo. E não mostrou texto nenhum. Claro que quando pedir para digitar na saída um texto, você copia como que o texto tem que ser, né? E coloca a variável lá também. Ok? Aí executando aqui, o cubo de 2 é 8 e tudo mais. Então, na saída lá do programa, que ele vai sair com o valor realmente, você coloca só como ele quer. Lá ele quer só o valor do cubo. Então, eu coloquei só escreva cubo. Ok? Se ele quiser um texto e no final o valor do cubo, você escreve o texto do mesmo jeito que o valor do cubo. Ok? Agora, rapidinho aqui, ó. Aí tá. Fiz lá no Portugal Studio e salvei o arquivo. Do mesmo jeito que você sabe salvar, né? Todo mundo sabe, criou o algoritmo em Portugal Studio e salvou no computador, no celular. Aí você salvou, fez lá. Aí vocês vêm aqui, ó. Enviar o algoritmo. Cliquei em enviar. Aí aqui é o mesmo processo quando enviar a lista. Escolho um arquivo. Escolho um arquivo. Não sei se está aparecendo para vocês, não. Está aparecendo, tá, né? Tá. Ok, então estudos, monitoria, aula 7. Então eu vou selecionar aqui o cubo, ok? Que é .por, né? Portugal Studio, não precisei colocar .por aqui no nome, porque já é Portugal Studio, que eu salvei lá no Portugal Studio, então ele é um arquivo do Portugal Studio. Uma atenção que eu tenho que falar aqui, ó, que eu não posso enviar o arquivo assim, ó, cubo espaço de um número. Não posso salvar esse arquivo assim e enviar, ok? Não posso salvar aqui como cubo espaço de um número, ok? Tem que ser só, eu posso até colocar, mas o nome do arquivo não pode ter espaço, ok? Pode ser assim, cubo número. Não pode ter espaço no meu arquivo, senão vai dar erro na avaliação, ok? Então, coloca o mais simples possível no nome do arquivo lá quando for salvar, coloca cubo, eu coloquei, ó, sem espaço, sem nada. Igual tem o outro lá, área do círculo. Eu podia dar um espaço aqui no círculo, mas aí ia dar erro na avaliação. Vocês iriam receber provavelmente 0, né? Então, para não dar erro na avaliação, não coloque espaço no nome do arquivo que você salvar. Então, selecionei o cubo, vou enviar, foi cubo, enviar este arquivo. Chegou aqui, enviar. Continuar. Aí tá aqui, ó, a nota. Recebi, ó, revisado, né, agora nessa atribuição automática. Então, quando vocês enviarem, ele vai atribuir a nota referente aos casos de teste, né? Como o meu passou aqui em todos os casos de teste, ó, 5 testes rodaram e os 5 testes passaram, né? Deu certinho meus testes, por isso os 5 passaram. Então, a minha nota foi 10 de 10. Então, deu certinho. Ok? Aqui embaixo eu posso baixar esse arquivo cubo. Não vou baixar porque eu já tenho. Só ver ele no meu computador. E aqui ele me mostra
o que eu digitei. Isso aqui tá abaixo é do Portugal Studio, tá? Não precisa ver, não. É só isso aqui mesmo que a gente escreveu lá e salvou no computador. Aí eu mandei para cá e ele avaliou 10 de 10. Ok? Aí como é que eu vou saber se eu tiver errado, tiver tirado 8, 7, 6? Ele vai mostrar aqui. E também vai mostrar aqui, ó, de 5 testes rodaram e de 5 testes passaram. No caso, se eu tiver acertado 2 testes e errado 3 testes, ele ia passar de 5 testes rodaram, 3 testes passaram. Ok? Então, 2 testes meus ficaram errados. Por isso que eu tirei, poderia ter tirado 6, 7, dependendo da nota que ele vai atribuir. Ok? Aí, dependendo se você errar, ele vai mostrar aqui em qual que você errou. Ok? Vai mostrar a saída. Vamos enviar um outro aqui para a gente ver. Eu vou enviar um arquivo aleatório que eu tenho aqui para vocês verem como é que vai sair o erro. Na área do círculo. Nem desse aqui não é. Continuar. Olha lá. Aí quando ele não avalia, automaticamente a gente pega aqui nesse botão aqui, ó, avaliar. Aí está avaliando. A gente espera aqui um pouco. Está avaliando ali. Tá vendo que ele está demorando mais que o normal? Porque ele está testando todos os testes. Fazendo os testes das saídas. Está igual ao que ele pediu. Não foi igual. Tá vendo? Tirei 2 de 10. Viu? Porque é esse programa que nem é daqui que pediu. Entendeu? Então ele me mostrou aqui, ó. File testes. Testes falhados. Teste. Foram 2 testes, né? Foram 5 testes. Vamos ver aqui. O teste 2. A entrada foi 1. E eu já saí, tá vendo? Digite o raio do círculo 3.14, que é o meu programa, tá fazendo isso na saída. E a saída esperada era 1, que é o cubo de 1 é 1, e não esse trem que ele digitou, entendeu? Por isso que deu erro. Aqui ele mostra o seu erro, então, que você errou. Ok? Em cada caso de teste aqui, ó. Entrada foi 4, esperada para saída era 64. Olha o que o meu programa saiu, né? Então deu errado, porque esse aqui nem é o algoritmo, né, que era desse programa, que era do círculo. Ok? Aí eu recomendo para vocês, vão lá no Portugal Studio, faz o que está pedindo aqui na descrição, né, da atividade, igual faz o que está pedindo aqui, lê o número inteiro X e calcula o número cubo e imprima do jeito que ele está pedindo aqui. Ele só quer o número, então escreva o cubo lá, né, na hora de imprimir. Aí salvou no computador, envia aqui do mesmo jeito que eu enviei, escolhe um arquivo, envia e avaliar. Ok? Quando avaliar, vocês vão cair, quem visualizar envios, ele já vai para cá automaticamente depois de enviar o arquivo e vai mostrar a nota aqui que vocês tiraram. Aí se a nota, como aqui, não for muito boa, eu posso voltar no Portugal Studio, ver onde que eu estou errando, né? Posso olhar aqui as saídas, né? Onde está saindo, esperado é 64. Aqui que ele está saindo, tá vendo? Então eu tenho que consertar na minha saída lá que está saindo. Aí eu conserto, salvo o arquivo de novo no computador e venho para enviar e envio de novo. Tá? Então posso enviar quantas vezes eu quiser. Ok? Aí tem essa forma de editar. De salvar o arquivo do Portugal Studio, né, de cada atividade, de cada exercício desse aqui, salvou e enviou aqui no enviar. Mas para quem não quer fazer no Portugal Studio, pode fazer aqui pelo editar. Assim, eu não aconselho muito fazer por aqui não, porque lá no Portugal Studio ele mostra onde que vocês estão errando, né, e tudo mais. Então eu aconselho a fazer lá no Portugal Studio. Aqui também mostrando isso aqui porque eu fiz, ele acabei de enviar, vocês viram. Aí aqui também eu aconselho não fazer por aqui. Pode fazer e tudo mais, né? Mas onde você estiver errando, né, na atribuição ali, ele não vai te mostrar. Se você, igual aqui, ele não aceita algoritmo puro, tá? É só para enviar arquivos do Portugal Studio. Então eu tenho que fazer a diferença lá da atribuição, né, da igualdade, comparação, tudo mais. Então, eu aconselho fazer no Portugal Studio, salvar o arquivo e enviar. Ou também pode fazer no Portugal Studio, copiar, né? Aqui, ó, vamos voltar aqui no Portugal. Eu posso vir cá, ó, fazer no Portugal Studio, copiar tudo isso aqui do que ele pediu, vim aqui e aqui não vai precisar criar não, já vai estar criado, tá? Deixa eu só remover esse. Vocês não vão precisar fazer isso não, tá? É só porque já tinha um arquivo.
tá? Quando você chegar aqui, já vai estar normal já. Novo cubo. Aí vocês vão criar um arquivo novo, né? Isso está explicado lá na videoaula do Oswaldo, com o nome. Não pode ter espaço no nome, senão vai dar erro, já expliquei. Então, vou colar o arquivo que eu copiei do Portugal Studio e eu vou salvar aqui, né? Salvei. Posso executar aqui nesse foguetinho, para ver se está dando certo, antes de avaliar. Se não estiver dando certo, eu vou lá, corrijo antes de avaliar. Ok? Está executando. Olha lá. Cubo não é um programa do Portugal. Precisa ter a extensão .por, a extensão do Portugal. Tá vendo por que é mais difícil fazer no editar? Vocês vão ter que decorar, tem que pôr .por e tudo mais. Por isso é mais fácil fazer no Portugal Studio, salvar o arquivo e só enviar ele. Ok? Aí dá para executar. 2, e o cubo de 2 é 8. Então tá dando certo. Aí eu posso vincar nesse certinho e avaliar. Tá avaliando. Vamos esperar terminar de avaliar. Avaliou. Quando terminar de avaliar aqui, vocês vêm cá em visualizar envios. Aqui, ó. Nota 10 de 10. Porque todas as saídas foram certas, né? Deu tudo certinho. Entendeu? Vocês viram que no editar é mais complicado. Tem que salvar o arquivo com o nome do arquivo .por e tudo mais. Eu aconselho fazer mais pelo enviar. Tá? Faz pelo Portugal Studio, salva o arquivo no computador e só envia ele aqui, ok? Lembrando de não colocar espaço no nome do arquivo. Aí eu posso escolher um arquivo, aqui ó, cubo, por exemplo, eu salvei, então fiz no Portugal Studio, salvei o arquivo cubo no meu computador, não pode ter espaço, então não deixei espaço no nome do arquivo, continuar, avaliar aqui em cima, tá avaliando, aí vai atualizar minha nota lá, né, se tiver errado, vai colocar minha nota, se tiver tudo certo, vai continuar como 10. Avaliou. Então, minha nota é 10 de 10, porque deu tudo certo. Entendeu? Não precisei criar arquivo, não precisei renomear ele .por, não precisei fazer nada. Por que eu não precisei? Porque eu só salvei, fiz um Portugal Studio, salvei o arquivo no meu computador, celular, e enviei aqui. Entendeu? Não precisei digitar nada. Então, o enviar, para a gente aqui que está começando agora, né, usar o LVP é mais fácil. Então, salva o arquivo no computador, o arquivo do Portugal, e envia ele avalia aqui para a gente e dá a nota. Ok? Todo mundo entendeu em relação ao LVP? Se não tiver entendido, está tudo lá na sala, né, virtual. Está lá no site do curso. Tem o vídeo lá do Oswaldo ensinando, né, como que mexe. Aconselho todo mundo ir lá no vídeo, né, para aprender como é que mexe lá. Ok? Isso aqui foi bem rapidinho mesmo, eu falando ali como é que mexe. Então, lembrando, o laboratório virtual de programação não aceita o algoritmo puro. Então, quem não está fazendo pelo Portugal Studio, vamos tentar fazer pelo Portugal Studio, né, para a gente ir praticando, para executar e sair da teoria, né? Porque ele não aceita o algoritmo puro. Só o do Portugal, né? Então, a gente salva no computador e envia lá. Todo mundo entendeu? Fernanda, Evelyn, Raíssa, Miguel, Gabriel? Sim. Ok. Isso aí que o Luiz Miguel falou também, né? O cubo, né, daquele exercício, se fosse usar a biblioteca, né? Lá no exercício não pediu para usar a biblioteca da matemática, para calcular o cubo. Né? Não pediu, então não precisou de fazer da biblioteca. Mas se pedisse, né, para usar a biblioteca matemática para calcular o cubo, então o cubo receberia a biblioteca matemática, ponto, a função potência, x, né, que é o número que eu vou ler, e depois a vírgula 3, né, vai ser multiplicar 3 vezes, né, que é o cubo. Pode ser assim também. Mas como não pediu para usar a biblioteca, então não precisou de fazer pela biblioteca. Ok? Tinha um aqui da área do círculo. Vou mostrar aqui bem rápido.
Passou muito tempo já. Vou voltar aqui no tópico 7. É porque tem um aqui que é avaliativo. Então, vocês têm que entender como é que faz ele para enviar. Aqui, ó. Tópico 7. Aí, esse aqui é só para praticar, tá? Não é avaliativo, mas vocês têm que enviar, tá? Para contar que vocês fizeram. Não vai valer a nota que mostrou lá, não. Então, 2 pontos, esses outros que valem esses 4 aqui, então a área do ciclo. Vou mostrar como é que faz. Está falando aqui entrada e saída. Então, fazer um programa português que leia o raio de um círculo em centímetros, determine e imprima a área correspondente. Como é que calcula a área do círculo? Mostrou a fórmula aqui, ó. A área é igual a π vezes raio ao quadrado. A entrada contém um número real. Então, a minha variável R, né, que é o raio, tem que ser do tipo real. E seu programa deve imprimir na saída padrão uma única linha contendo um número real. Então, não tem texto nenhum. Então, tem que ser escreva A, né, que seria o valor da área. Representando a área em centímetros quadrados de um círculo de raio R. Aqui é a observação. Ó, observação. Utilizar 2 casas decimais na apresentação da área. Como que a gente vai utilizar para a gente mostrar com 2 casas decimais o que a gente já mostrou hoje, que é a função da matemática. Então, aqui ele está dando um aviso, né, para a gente usar a biblioteca, né, para usar para arredondar. Então, seria aquele comando de arredondar que a gente já viu. Ó. Vocês voltam lá na gravação, né, para quem não tiver entendido aqui comando de arredondar. E vão calcular a área, né, vocês já fizeram esse exercício, e vão mostrar ela. Eu vou... mostrar aqui. Rapidão, esse exercício aqui, a área do círculo. Então, eu incluí a biblioteca matemática e dei o apelido para ela, mate, né? Então, aqui na minha função início, aqui agora, então, eu declarei a minha variável R, a área, e arred, né, para guardar o valor arredondado. Então, li o raio. Então, a minha área vai chamar a minha variável π, né, mate.π. Então, aqui dentro tem o valor de π, ó, 3.1415 vezes R, que é o raio ao quadrado, ok? Eu podia ter usado aqui também, ó, aquela função de potência, né? Mas aí vai com gosto de você, se quiser usar R vezes R ou a potência. Aí a potência aqui, vou deixar para desafio para quem quiser fazer com a função, né, da matemática de potência. Vou deixar como desafio quem quiser substituir o raio ao quadrado, raio vezes R, com a função potência. Então, eu recebi a área aqui com a fórmula, e arredondar vai receber mate, né, que eu chamei lá a minha função mate, ponto. A função, chamei a biblioteca mate, ponto. A função arredondar. Então, ele vai arredondar o valor, né, que eu estou entrando, área, com 2 casas decimais. E vai escrever a minha área arredondada, né? Que está recebendo aqui o valor de área com 2 casas decimais e me mostrando, ok? Então, se eu digitar uma área aqui, vamos fazer uma área aqui, né? Raio do círculo, vamos pôr... Tem um caso de teste aqui, ó, 5.0. Se eu digitar 5.0, tem que ser 78,54 a saída. Vamos ver aqui, ó. 5.0. 78,64 a saída. Arredondando com 2 casas decimais. Então, tá prontinho para enviar. Então, eu vou salvar, né, no meu computador e vou fazer o procedimento para enviar no LVP. Entenderam? Todo mundo entendeu certinho? Entendeu? Ok. É isso então. Vou finalizar aqui a gravação. Obrigado a todo mundo que participou. Até sexta-feira.